Para você que está chegando agora, os encontros de Lula com Joe Biden e Volodymyr Zelensky vão acontecer nesta quarta-feira. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Dr. Danilo Porfírio de Castro Vieira, professor titular de Relações Internacionais e Direito no Centro Universitário de Brasília. Professor Danilo, obrigado pela presença, boa noite. Agradecemos, Vitor. Satisfação revê-los. Professor, qual a expectativa? A gente viu hoje, pelo discurso do presidente Lula, algumas críticas sutis ainda, que no tom diplomático, né, na característica do discurso diplomático, que é geralmente muito sutil, sem ataques diretos, mas algumas críticas aos Estados Unidos, né, ao embargo a Cuba, por exemplo, às sanções individuais, no que pareceu uma referência à Rússia, ao próprio Conselho de Segurança da ONU, ao FMI, enfim, houve algumas marcas anti-americanistas, digamos assim, nessa fala de Lula hoje. Isso cria alguma tensão para o encontro de amanhã com Joe Biden, professor? Na verdade, Vitor, essa retórica do nosso presidente é uma retórica tradicional dentro da história política do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele tem uma postura historicamente mais à esquerda, vamos dizer assim, sempre teve uma retórica muito mais crítica à política externa americana. Nós sabemos muito bem, não é, Vitor, que hoje o Brasil faz parte de um novo redesenhar político, de um palco político aí de protagonismo, que é o BRICS, no qual temos aí a liderança da China num discurso de contra-hegemonia ocidental. Temos ali também a presença dos russos afiançando de alguma maneira essa retórica e essa expansão, inclusive, né, de países que estão aderindo aos BRICS. Vimos recentemente a Arábia Saudita, Irã, Etiópia adentrando a Argentina ao movimento dos BRICS. Entretanto, Vitor, na prática, o que o Lula quer, como também os americanos querem, são oportunidades, né? Oportunidades econômicas, oportunidades negociais, somados também a uma questão política, não é? Os democratas veem no Lula uma compatibilidmente política, que eu estou falando especificamente dos democratas, né, norte-americanos, uma compatibilidade política com o nosso presidente, com a sua visão de mundo, a sua visão ideológica, política interna, já que nós estamos vendo aí os americanos, dentro de um pouco, entrarem numa eleição presidencial, né, onde há uma associação entre o Trump e como também há uma associação entre o Trump e o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, há de se falar aí de um processo de alinhamento e uma retórica por parte do nosso presidente, fundado numa certa autonomia na tomada de decisões soberanas do Brasil, né? É para jogar para o público. Perfeito. Ô, professor, e falando sobre o outro encontro de amanhã, de Lula com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, será que a tônica vai ser de cobrança do Zelensky? Afinal de contas, Lula veio numa sequência de declarações bastante controversas em relação à guerra na Ucrânia, né? Declarações, inclusive, colocando ali com o mesmo grau de culpa pelo conflito os dois países, disse algo como os dois têm responsabilidade pela guerra, que os dois, se quisessem parar a guerra, Rússia e Ucrânia poderiam fazer isso, os dois países, enfim, declarações que foram mal vistas, né, pelo Ocidente. Será que isso vai provocar alguma tensão nesse encontro de amanhã e uma cobrança de Zelensky a Lula? Não há dúvida que Zelensky cobrará uma postura diferente das atitudes já tomadas pelo nosso presidente, pelo nosso governo. Não há dúvida disso. O problema para o governo ucraniano é uma resposta efetiva. Nós temos que entender que quando Lula defende ou expõe essa ideia de culpabilidade recíproca, o recado não é apenas, Vitor, para a Ucrânia. O recado também são para os ocidentais. Uma discussão que a gente já levanta há mais de um ano.
não é? A presença militar ou político-militar ocidental dentro de um espaço que, aos olhos dos russos, é historicamente vinculado às suas áreas de influência. Então, nós temos que entender, quando o Lula fala, que, na verdade, quando a Ucrânia começa a flertar, não é? Estão aí de quase 10 anos, um gradual flerte, né? A invasão da Crimeia não aconteceu por nada, mas um atual flerte, um processo de 10 anos de flerte com a União Europeia, no sentido de se entrar na União Europeia, e mais à frente se considerar uma entrada na OTAN, não é? Na OTAN, Lula, não é, adverte que os ocidentais também foram longe demais, e independente do discurso de soberania da Ucrânia nos seus, né, atos decisórios de adesão a grupos, a movimentos, a organizações, isso atentaria naquela região a um equilíbrio, contra um equilíbrio político-militar que justificaria uma invasão da Rússia em território ucraniano. Então, eu não vejo uma mudança efetiva de ações do governo brasileiro, nem posturas do Lula, talvez um atenuamento retórico, mas na prática não verei resultados práticos, pelo menos assim eu enxergo, que nós não veremos resultados práticos depois dessa reunião com Zelensky e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, professor, para fecharmos, o presidente Lula tenta colocar o Brasil como o país que vai mediar conversas de paz entre a Rússia e a Ucrânia, o país que vai liderar um bloco que vai tentar encontrar uma solução de paz para esse conflito. Pergunto ao senhor, professor, é possível ainda uma solução de paz, um acordo entre Rússia e Ucrânia? E o Brasil tem a neutralidade suficiente para ocupar esse papel de líder desse movimento? A curto e até mesmo médio prazo é inviável uma composição de paz, porque os russos não abrem mão das conquistas já adquiridas em território ucraniano. Vamos dizer que é a Ucrânia russa, né? Onde nós temos as tais minorias russas que a grande mãe Rússia deseja proteger. Essa é a justificativa da invasão, não é? Então, primeiramente, a Rússia não abre mão da Crimeia, e da mesma forma, a Ucrânia não abre mão de perdas territoriais. Pelo contrário, não só não abre mão das perdas territoriais, como reivindica a Crimeia. Vejamos as últimas ações da Ucrânia na Crimeia. E sobre o papel do Brasil nesta situação, o Brasil tem um histórico de composições dentro do palco internacional, fundado numa ideia de neutralidade, de independência, mas diante desses posicionamentos que não vêm propriamente do governo Lula, já vem antes do governo Lula, de vamos dizer, de um apoio velado às ações russas, o Brasil perde a possibilidade ou a legitimidade de liderar um bloco aí de composição para uma futura, né, ou um futuro tratado ou convenção de paz. Não vejo isso. E eu vi, Vitor, antes da nossa entrada, falando, né, falando do comentário do Zelensky, como um país como a Rússia, né, tem armas nucleares, e relacionando a ação russa com o genocídio, a Rússia só é capaz de fazer tudo o que fez até agora porque é uma potência nuclear. Essa lógica de um direito cosmopolita ou de uma ordem jurídica que vai compor a estabilidade entre estados ainda é uma utopia, né? Nós vivemos na lógica do direito internacional, mesmo com uma cadeia de tratados, sim, a ideia hobbesiana do homo homini lupus, não é? Mas aqui, em vez de falar que o homem é o lobo do homem, o Estado é o lobo do Estado. O Estado mais forte dita as regras.
Aí a análise do professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, que é professor titular de Relações Internacionais e Direito no Centro Universitário de Brasília. Obrigado, professor, pelas explicações e uma boa noite. Boa noite a todos, espero ter contribuído. Um abraço a todos. Obrigado.